Seja muito bem-vindo, bem-vinda à Masterclass Performance Estética e Ciência Aplicada ao Paciente Real. Nessa noite você vai aprender com duas referências na área alguns detalhes sobre a prática clínica, que vai ser aprofundada no curso de pós-graduação, uma visão de mercado, porque durante muito tempo, a nutrição foi muito organizada em caixinhas, a estética de um lado, performance de outro, e saúde em outro lugar, mas o paciente, ele nunca viveu assim na prática, a gente sabe, ele quer tudo ao mesmo tempo, ele precisa disso e ele está buscando isso na prática clínica, resultado estético, saúde, energia, longevidade, mas tudo de uma forma muito rápida. E talvez a pergunta mais importante para esse momento não seja pensar em qual área você atua neste momento, mas será que você está preparado para esse movimento de mercado, para atender às necessidades desse paciente, da vida real? Porque o que a gente está vivendo agora é uma mudança de cenário. A gente vai ver detalhes sobre dados, mas a gente está vendo pacientes mais informados, mais ansiosos por resultados, mais expostos também a soluções rápidas como o uso de medicamentos, inteligência artificial, e isso muda completamente o papel do nutricionista. Então, seja muito bem-vindo a esse momento, a essa Masterclass, para que você não possa evoluir somente a sua prática e não ficar preso a um modelo pré-existente que não corresponde mais a essa realidade. Por isso, se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você já está pensando em fazer diferente na sua carreira, pensando em trazer algo novo para os seus atendimentos, seja para o consultório presencial, nas consultas online. Então, aproveite esse momento para aprender com referências na área e tenha um excelente evento. E claro, você vai receber, até aproveitando para alguns recados, você vai receber certificado de participação, materiais extras gratuitos também, assim como a sua presença nessa Masterclass. E para discutir essa nova fronteira, esse novo momento do mercado, a gente organizou esta Masterclass de uma forma muito especial e de forma intencional, é claro, primeiro abrindo uma visão de mercado com a doutora Aline Schneider, que é sócia fundadora da IPGS, e também trazendo esse lado técnico de conteúdo da prática do nutricionista com o doutor e professor João Paulo, trazendo essa profundidade também no tema. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Aline, já quero começar assim direto, né? Eu já falei com os alunos que estão acompanhando que a gente vai ser bem pontual no assunto para, de fato, ajudar quem está aqui. E primeiro, quero agradecer de novo quem está aqui nesse momento. Quem está aqui já tomou uma decisão, tenho certeza. Depois eu vou falar sobre isso de novo, mas quem está aqui já tomou uma decisão. E Aline, trazendo toda essa tua jornada pioneira na nutrição estética também, fundou uma instituição que hoje é referência para muitos nutricionistas no Brasil todo. Você acredita que essa visão sobre a estética, o paciente com a estética mudou e o nutricionista ele acompanhou essas mudanças, será? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia. Bem-vindo, professor João, que veio aqui nos prestigiar e compartilhar tanto conhecimento com o público da IPGS aqui presencial hoje na nossa sede em Porto Alegre, com essa transmissão para o Brasil inteiro e até pessoas de fora que estão nos assistindo. É uma grande satisfação. Eu agradeço, queria só, desculpe te interromper, me perdoe, mas aproveitar para falar, gente, eu fui aluno do IPGS, tá? Uma das minhas pós-graduações foi feita pelo IPGS. Nossa, isso engrandece a alma, né? A gente vê que, como professores, a gente conseguiu plantar uma semente que floresceu, né? E tu que é um profissional de referência, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, e que traz, né, o conhecimento da nutrição com tanta ciência aplicada. É um prazer te ter aqui também conjuntamente para a gente fazer esse bate-papo. Mas, Cláudia, né, te respondendo, né, e trazendo aqui para o pessoal essa evolução, né, do movimento de mercado da nutrição estética e do porquê que a nutrição esportiva hoje está inserida nesse contexto, né? Claro que mudou, né? O mercado mudou muito e eu acho que é importante eu trazer aqui o porquê que a nutrição estética foi idealizada lá há quase 20 anos atrás, né? O que me motivou a criar esta área, né?
Eu já, né, tinha alguns pacientes que eu atendia em clínicas de estética, que eram, né, muito menos do que hoje. Até eu estava revisitando os dados, é assustador, assim, a gente tem quase 500 mil de clínicas de estética hoje no Brasil. É um número, assim, que nem eu fazia ideia, né, do quanto que esse mercado realmente cresceu. Mas na época, quando a gente criou esse conceito de nutrição estética, a ideia era levar saúde para pessoas que não davam tanto valor à saúde, que buscavam as clínicas de estética, pensando realmente num resultado imediato, para gordura localizada, para flacidez, para celulite, né? Hoje já com a questão do fibroedema e tudo mais. E naquela época, a gente trazia, então, a conscientização do paciente de que aquele resultado imediato, ele era algo muito momentâneo e que se a pessoa tinha uma alimentação ruim, o que era muitas vezes uma realidade, e tampouco realizava atividade física, aqueles resultados iam ser, né, por um período curto e um investimento, né, que daqui a pouco não valeria a pena. Então, foi um trabalho de formiguinha que a gente veio plantando. E ao longo dessas quase 2 décadas, o mercado mudou muito e, felizmente, a conscientização das pessoas em relação ao bem-estar, à qualidade de vida e à saúde de uma forma geral evoluiu, né, bastante. Ao mesmo tempo em que a indústria wellness também, né, trouxe uma série de tendências e de coisas novas, né, como a gente vai abordar aqui ao longo da nossa masterclass, e que eu vejo que os nutricionistas não conseguiram, né, em sua grande maioria, acompanhar, né, todo esse movimento e a necessidade do que a gente tem que entregar na prática clínica, conectando essas duas experiências. Perfeito, essa visão do profissional. Primeiro, eu acho que não dá para a gente deixar esse número de lado, que você trouxe o número de clínicas estéticas, e a gente pode olhar esse número como oportunidade e também, será que todos os profissionais estão fazendo tratamentos e acompanhamentos com qualidade e priorizando, então, saúde do paciente, além de performance e resultados estéticos, né? Para olhar para esse lugar também. E a gente estava falando aqui, a Aline, nos bastidores, trazendo alguns dados de mercado, né? Que ela pesquisa já há muitos anos e traz isso para mostrar para vocês também com relação ao número de academias também, que é algo que você comentou também, que é um número crescente e até nos assustou. Exatamente. O número de academias no Brasil, nos últimos anos, quase triplicou, né? E hoje a gente só está abaixo dos Estados Unidos, que óbvio, né, tem uma população muito maior do que a nossa e tudo mais, mas assim, a gente vê um movimento muito grande, né? E eu que estou completando 50 anos agora no próximo mês, e convivo com pessoas, né, mais ou menos dessa faixa etária, e a gente estava falando como mudou, né, essa questão geracional. Se a gente for olhar as nossas mães e avós com 50 anos, já eram consideradas assim aquela senhora, né, quase idosa, e a gente vê que as mulheres hoje na faixa dos 40, 50, 60 tão jovens, sim, né, estão super produzindo, tão bonitas, tão bem cuidadas, né, estão fazendo 1000 coisas, e isso acontece por conta desse movimento de mercado, né, e como que a nutrição precisa acompanhar isso para poder prestar a melhor assistência. Exatamente, quando eu falei de me assustar com o número, é positivamente, porque tá aí mais um motivo para mostrar que tem oportunidade no mercado. A gente talvez só tenha se perdido no meio do caminho, os profissionais, por excesso de informação com baixa qualidade, que o profissional não sabe de fato qual é o melhor caminho, qual a melhor trajetória. E passando até um pouquinho para frente, Aline, já que você entrou nessa parte geracional, acho que faz sentido aqui a gente falar sobre, de fato, essa busca de resultado imediato que está muito aliada, e aí vocês sabem, também vocês têm acompanhado, vocês estão na rede social com a geração Z e com essa busca por resultados imediatos e quanto isso tem afetado a saúde também. Então eu quero entender a tua visão, a visão do professor também, né, complementar a isso. Eu vou deixar ele responder, mas só vou introduzir rapidamente, né? Eu acho que a gente, ao mesmo tempo em que vê que as pessoas têm mais consciência, elas buscam cada vez mais o imediatismo, e isso, infelizmente,
não mudou ainda, né? E quando a gente fala das gerações mais jovens, o que eu vejo é uma busca por informação desqualificada. Muitas vezes o que me preocupa bastante, e eu também convivo bastante com jovens, né, daí que não são da área da saúde, por isso eu trago esse exemplo, que vão buscar soluções junto à inteligência artificial, né, e outros, né, meios de acesso, mas principalmente inteligência artificial, ou até do mundo fitness não científico, né, que aí a gente também tem outros tantos exemplos, e que estão, né, estão reféns da indústria wellness, né? Então, casos de pessoas que estão tomando muitas coisas que a gente sabe que são resultados momentâneos e que muitas vezes são coisas até nem passaram por critérios, né, de validação dos métodos científicos para estarem no mercado, e alguns até, né, do mercado paralelo, que não passaram nem tão pouco por métodos, né, aí da vigilância e tudo mais, que eu acho que são pontos de atenção bem importantes e que é o paciente que está chegando no consultório, né, João? E se você for parar para fazer uma análise, né, em termos de dados mesmo, dessa população, da geração Z, de quem está vindo, é a geração que menos consome bebida alcoólica na história, né? É uma geração que tem perdido menos noites, ido menos para festas, né? Hoje a gente tem aí o desenvolvimento, estava vendo uma reportagem semana passada, do boom de uma balada com café. Não existe bebida alcoólica na festa. Então, assim, você vê que são coisas que até alguns anos atrás ninguém imaginava que seria dessa forma. Mas, do outro lado da moeda, eles são exatamente muito extremistas. Eles procuram o extremo do resultado. Extremista no sentido do resultado, né? Bom, já que eu não bebo, já que eu não perco noite, eu quero o resultado mais extremo possível. Só que o resultado mais extremo possível, normalmente, ele é atingido com o uso de medicamentos, com técnicas que não são validadas, né? E que muitas vezes são mascaradas. Porque hoje a gente tem uma outra questão, que são as redes sociais, que permitem um nível de comparação injusto, né? Eles se colocam nesse lugar de comparação. Então eu vou me comparar com outras pessoas que não vivem a vida que eu vivo, não estão no meio social que eu estou, né? Não têm as condições e o estilo de vida que eu tenho, mas mesmo assim eu me comparo com os resultados daquela pessoa, né? O clichê de não compare, né, os seus bastidores com o palco do outro, que é o que a gente acaba vendo ali nas redes sociais, mas é o que acontece. E aí muitas vezes lançam mão disso, e aí que eu acho que vem a parte pior, que é o cerne do que a gente está aqui para falar, que é quando essas pessoas procuram um profissional e encontram um profissional despreparado, né, para atendê-las, elas voltam e falam assim, eu estava certo, né? É melhor não procurar, é melhor não ir até esse profissional. Então acabam, de fato, lançando mão aí, né, dessas estratégias mais extremas, acabam dando muita confiança a pessoas que não são da área, que não usam a base científica, e muitas vezes usam a inteligência artificial simplesmente ali para responder. E é por isso que o profissional precisa conhecer essas coisas que estão disponíveis no mercado, mesmo que seja para dizer, isso não funciona por A, B ou C, né? E eu gosto muito da linha, né? Até depois quero saber a opinião do João, de ter essas informações disponíveis e às vezes até ter um artigo científico, dependendo do caso, porque a gente também atende profissionais da saúde, né? Sim. Então, ter um artigo, ter uma evidência, ter uma fisiologia, né, disponível ali no consultório, ou na clínica, ou na academia, para mostrar, né? E acho que o paciente, o cliente, ele carece dessa informação. Verdade. Porque é tudo muito rápido, muito raso, muito disponível. E quando chega alguém, né, que aí eu vou chamar com autoridade, né, vou dar nome a isso como, né, autoridade no sentido de ter, né, esse embasamento, ter esse estudo, e é por isso que entra, né, Cláudia, essa necessidade da qualificação e da formação poder estar acompanhando essa questão até geracional que a gente está falando, né? Isso, e até do profissional não se perder em meio a isso também, porque muitas vezes ele também está no meio dessa geração, porque tem um nutricionista que está se formando agora também, e ele está no meio disso, e ele também fica em dúvida, bom, tem profissionais que têm resultados falando coisas que não têm evidência, que aparentemente têm resultados, né, que fique claro,
E por que eu tenho que me basear em algo que tem lá a evidência que as pessoas não querem para agora? Então é muito trazer também para vocês esse olhar do longo prazo, que ele é importante. Se a gente está falando de processo de resultado para o paciente, a gente tem que pensar para a nossa carreira também. Eu acho que aqui entra muito o que a Aline também contribuiu e continua contribuindo ainda com esse lado dessa visão empreendedora, da parte de gestão, e até para entender, bom, se a gente está vivendo tudo isso, né, na tua opinião e com a tua trajetória, o que o profissional poderia fazer hoje de diferente, ou para qual caminho seria melhor ele se guiar? Eu vejo ainda, né, e convivo com milhares, né, de profissionais da área da saúde, tanto da nutrição como da educação física, e eu vejo, tá, que ainda tem muitos e muitos profissionais que têm muito espaço no seu dia a dia para prestar atendimento, né? Então, claro que tem gente que reclama que não tem mercado, que o mercado está difícil, que tentou e não conseguiu, né? Ou que até faz alguma coisa, mas não no quantitativo que gostaria, né, Cláudia? E aí eu acho que entra o posicionamento do profissional, né? Eu acho que a gente, infelizmente, tem uma formação, quando a gente fala aí de graduação, né, que é a nossa base, muito fraca nessa parte de negócio, de visão empreendedora, né, até de trabalhar soft skills do profissional, que são coisas importantes, né, que acho que a gente, enquanto professor, né, João, tem que fazer com que o profissional olhe para isso, né, e busque esse autoconhecimento do que ele gosta, do que ele pode entregar de melhor, em que área que ele vai performar melhor. E eu vejo que falta bastante autoconfiança, assim, falando, se eu tivesse que falar de alguma coisa mais generalista, por parte, né, principalmente dessa geração mais nova que está entrando no mercado, aí na faixa dos 20 e poucos, né, o pessoal perdido, eu não sei como fazer e tudo mais, né, e tem muitas coisas, né, que a gente pode fazer e que acho que aí a gente pode voltar em técnicas que sempre funcionaram muito bem, que é o bater na porta, marcar uma reunião presencial, participar de eventos, né, se apresentar, ter uma conversa qualificada, né? Eu sempre digo, no momento que tu entrou numa cadeira e disse eu vou ser nutricionista, tu já está vendendo o teu peixe ali, perfeito, até mesmo para os teus colegas, né? Então acho que a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso, né, Cláudia? Mas acho que a grande questão é trabalhar coisas internas que todos nós temos para trabalhar, até nós que já estamos no mercado há muito tempo, continuamente estamos buscando, né, nos aperfeiçoar em como lidar com os desafios atuais. Então isso é uma constante. Acho que olhar para si e ver, né, o que eu ainda posso melhorar e de que forma. Eu não tenho como pagar uma terapia, enfim, existem tantos recursos, né, hoje de autoajuda, autoconhecimento e tudo mais, que são coisas que não adianta eu só ter a parte técnica, que a gente vai com certeza trabalhar com vocês, e o PGS está aqui para isso, mas também é nosso papel, enquanto educadores e instituição de ensino, lembrar desses pontos, porque eles estão, né, totalmente interconectados. Professor? Isso é interessante, você falou um negócio que me colocou lá na minha graduação, né? Assim, eu não posso falar por todas as instituições, mas eu sei que ainda em grande parte das instituições, as que eu estou próximo, né, eu sou professor, eu dou aula, então a gente vê que, na verdade, não é que tem pouco incentivo com relação à aproximação do estudante, né, do acadêmico com o universo do mundo profissional mesmo, do negócio, da construção de uma carreira. Não tem nenhuma. Não é que tem pouco, não tem nenhuma. Né? A gente vê muito pouco, mas duas coisas que você trouxe, Aline, aí, que para mim foram muito fortes na minha construção, na minha carreira. Né? Uma foi, de fato, um autoconhecimento e uma decisão de saber com o que eu queria trabalhar. Então, eu entrei na graduação, gente, eu tenho 15 anos de nutrição, 15 anos de formado, né? Então, eu bote aí mais de 20 de nutrição, onde eu entrei na graduação falando, cara, eu quero trabalhar com nutrição esportiva. E não tinha nada. Eu não tive uma disciplina de nutrição esportiva dentro da graduação. Eu tive que construir toda a minha carreira, a minha formação na parte esportiva por fora da instituição. Então, participando de eventos, de cursos, né, de tudo que eu podia, que eu alcançava, eu estava ali. E isso foi fundamental para a construção não só
da minha capacidade técnica, mas do meu network, da minha comunicação, para encontrar quem são as referências, quem são as pessoas que eu posso, né, acompanhar, admirar, né, enxergar para ver como é que eu dou o próximo passo. Então, isso foi algo assim que foi um grande diferencial para mim, essa decisão e esse autoconhecimento, digamos assim, de ter certeza, né? O meu olho brilhar, né? Exatamente. Eu acho que encontrar isso, ou pelo menos, né, um conjunto, né, que a gente sabe que não dá para ser muito grandioso, é uma coisa mais nichada e com toda a potência em cima daquilo, né? Dentro da graduação eu ainda me permiti, né, conhecer outras áreas. Falei, cara, não vou me fechar, né, para isso, vamos lá. Fiz estágios, fiz o que podia fazer, mas realmente cheguei e falei, não, cara, não é com isso. Mas, por exemplo, descobri a docência, né? Me permitindo fazer outras coisas, descobri, falei, cara, eu gosto disso, tá aí uma coisa que eu acho legal de fazer, que é interessante, né? Tenho a prática clínica também. Então, me descobrindo enquanto profissional ao longo desse processo. Eu acho que esse ponto específico, né, de tomar essa decisão e entender aqui, a partir daqui, eu vou seguir nisso, foi um grande divisor de águas. E essa outra parte do network, sabe, de me aproximar de outros profissionais, de estar onde, né, outras pessoas bacanas estavam. Então, isso foi um grande diferencial também. Só rapidinho complementar essa questão do imediatismo, né? Que a gente falou na questão da prática clínica, do paciente, de como que a gente trabalha com isso, mas a gente vê que do lado do profissional, em relação à carreira, muitas vezes ele não consegue plantar para colher. Né? Aí a gente vem de novo, né? A internet vende, que o fulano começou a faturar não sei quanto em tanto tempo, que muitas vezes não é verdade, né? A gente sabe que se for olhar a fundo, né, a internet aceita tudo, e aí a gente vê essa questão, né, no pessoal mais recém-formado e tudo mais, essa questão de querer coisas muito rápidas e não dar o tempo ao tempo. Isso... Eu não sou foco aqui desse momento, tá? Mas eu não tenho como deixar de falar também como nutricionista, desse plantar essa semente na graduação. A Aline tem um peso enorme nisso, a Aline sabe, ela foi minha professora também, fez parte da minha trajetória. E o que eu quero dizer para você é que essa tua orientação de bater na porta, ela vai funcionar a vida inteira. E que foi o que fez diferença para mim lá atrás, porque a gente perdeu isso hoje. A gente me coloca, muitas vezes, nesse lugar por estar ali imersa no ambiente online, mas o bater na porta é me conectar com o outro, humano com humano, vida real acontecendo, oi, eu sou nutricionista, vamos conversar, quero te apresentar uma proposta, que eu acho que isso a gente perdeu e a gente não pode deixar se perder, porque vocês estão falando de coisas aqui que, se a gente for olhar, são básicas, do início de qualquer prestação de serviço, de venda de produto. Então, vocês terem trazido isso me fez lembrar também um momento que fez toda a diferença e com certeza continua fazendo. Então não percam essa conexão humana real, porque é ela que vai conectar com outros profissionais, com oportunidades de trabalho, com pacientes, né? É assim que eles vêm, com essa conexão. Então faz todo sentido. Isso me fez lembrar também sobre esse novo papel clínico do nutricionista, porque, bom, se a gente está falando que as coisas elas só precisam ser repetidas e a gente esperar o processo, o papel do nutricionista dentro do consultório também. Será que ele não está fazendo o paciente entender que ele pode ter resultados rápidos também, se ele está imerso nesse imediatismo? Com certeza. Hoje a gente tem, talvez, as coisas se vinculam, né, uma com a outra. Você tem um profissional que sai há pouco tempo da graduação ou não, ou até um profissional que já está há mais tempo ali, mas que até então não tinha ainda deslanchado na carreira e que busca um resultado imediato, e aí vai e acredita em coisas que você pode fazer isso e você vai gerar aquilo muito rápido. E aí o caminho, geralmente, que esses profissionais buscam eu preciso atender um paciente e gerar um resultado rápido para que eu tenha um resultado rápido, né? E nesse caminho se perde. Né? Se perde porque acaba lançando mão de técnicas que não são validadas ou, né, muitas vezes até mesmo de coisas que não são permitidas, né, ao profissional, ao nutricionista, que não fazem parte do nosso código de ética. Então essas coisas se cruzam nesse processo. Sabe? O profissional muitas vezes por querer um resultado rápido e não saber nem que caminho percorrer, porque, gente, o problema não é querer um resultado rápido. A gente entende,
né? Somos humanos, todo mundo quer ver o fruto do seu trabalho. O problema é não saber nem por onde começar e escolher, geralmente, né, oportunidades ou caminhos que não são legais, que não são validados e que podem até aparentar gerar um resultado rápido no início, mas que depois vão te colocar, né, num lugar muito ruim. Engraçado é que essa fala cabe para as duas coisas, né? Cabe para o nutricionista e cabe para o paciente, né? Então a gente um vai atrás do outro, geralmente nesse sentido. Então, para o profissional, existe uma base que é o conhecimento, é fato. O que ele tem que buscar depois é como eu aplico esse conhecimento de uma forma ética e tal, e que vai trazer resultado, e óbvio, como eu mostro o meu trabalho para as pessoas, como é que eu chamo a atenção das pessoas que são meus potenciais clientes. Então, sim, isso faz parte, isso é necessário para a gente. Tá? Agora, não lançando mão de coisas que não são parte do nosso trabalho, que não fazem parte do nosso código de ética, né? E que simplesmente por gerar um resultado rápido a gente acha que vai atrair, né, novos clientes. Então, eu acho que é um perigo quando você busca, né, esse caminho. E esse é um momento, e quero antecipar porque faz todo sentido, vendo vocês falando assim, ele é um momento de consolidação de muitas coisas. Eu acho que a fala da Aline vem trazendo muito esses dados, mostrando e nos escancarando assim, tá aqui, gente. A oportunidade tá aqui. A gente precisa ter, de fato, esse objetivo e ter uma base sólida, respirar fundo, né? Porque não dá para sair correndo e atendendo tudo que o mercado diz também que dá para fazer. Então a gente precisa desse direcionamento. E quero deixar a fala do professor, porque eu quero trazer prática clínica. Depois a gente vai ter que trazer prática clínica aprofundada, mas para mostrar esse momento de falar sobre nutrição esportiva, nutrição estética e nutrição esportiva num momento só. E que isso não é uma novidade, mas sim é o entendimento da IPGS como sendo o momento de que isso se consolidou. Temos conhecimento aprofundado suficiente para tratar disso agora e, de fato, criar um curso de pós-graduação nessa área. Perfeito, acho que foi isso exatamente, né, Cláudia, que nos motivou. A gente foi pioneiros, né, na área da nutrição estética e acho que o João fez a pós de nutrição esportiva. Então, logo depois de a gente lançar a nutrição estética, durante muito tempo, e a gente tem milhares de nutricionistas, né, que fizeram essas duas pós-graduações, né, provavelmente separados, e algumas exceções fizeram as duas, mas já faz, né, um pouco mais de um ano aí que a gente vem olhando para esse movimento de mercado. E hoje a gente tem, dentro das academias, dentro dos clubes esportivos, uma realidade de paciente que faz tratamento estético, que busca tratamentos estéticos, né, principalmente quando a gente olha para essa questão, né, do público 30 a mais que já está fazendo, né, e buscando cada vez mais cedo tratamentos estéticos. E do outro lado, a gente tem uma realidade que não era tão visível no passado e que hoje já é um fato, nas clínicas de estética, os pacientes já com esse conhecimento maior sobre nutrição, atividade física, que estão buscando, né, academias e tudo mais, que já tem um pouco mais de consciência de que não adianta só ficar fazendo tratamentos estéticos se eu não faço uma academia e não tenho uma boa alimentação. Então a gente entende que é um momento realmente de trazer a junção dessas duas áreas como uma coisa que caminha junto, né, porque é a realidade do nutricionista clínico que atua nesse mercado. Se a gente parar para analisar, na verdade é algo até natural, né? Essa junção, porque, cara, eu, como falei, eu tenho 15 anos de formado e tenho 15 anos de prática clínica, né? Então eu comecei a atender em consultório logo depois que eu me formei. E eu sempre atendi voltado para a área do esporte, mas a imensa maioria dos meus pacientes sempre me procuraram por estética, né? Então, eu não posso dizer que a imensa maioria dos meus pacientes são atletas profissionais, porque não são, não existe esse público. E acredito que de quase nenhum nutricionista, não vou dizer de nenhum, porque eu sei que tem colegas que trabalham especificamente em clubes específicos, né, de treinamento, que trabalham de fato só com atleta. Mas um nutricionista que trabalha num consultório particular, né, e que atende a uma população abrangente, que não está vinculado a nenhuma instituição específica de esporte, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, que a maior parte dos pacientes dele
procura, ele mesmo que ele se identifique como nutricionista esportivo, por estética. Então eu tenho dentro do meu consultório muita gente que me procura por estética, emagrecimento, hipertrofia, né, composição corporal principalmente, mas também o amadorismo no esporte, então não é atleta profissional, mas é amador, procura desempenho, e os atletas profissionais. Então, isso é desde sempre, né? Desde que eu me formei lá, já era assim. E se preocupa, né, João, com a ruga, com a celulite. Claro. E aqui que eu posso fazer para essa flacidez aqui? Eu tô com uma queda de conjunto, cabelo. Né? Eu acho que as pessoas acabaram fazendo esse link dentro desse tempo, né? Porque existe aí vamos trazer uma questão mais filosófica aqui, né? Existe uma relação que as pessoas talvez ainda tenham hoje no subconsciente, de questão do cuidado com a estética, está ligado a futilidades e tal, mas isso sabe, é só para pensar, gente, o ser humano sempre se preocupou com isso, né? Atualmente o que a gente tem simplesmente são mais facilidades, mais técnicas, mais possibilidades, mais tecnologia, evolução científica, e que a gente precisa dominar para entregar o melhor resultado e vincular composição corporal, desempenho esportivo, né? E a parte da estética em si. Cara, é muito legal. Eu me lembrei, você estava falando de uma coisa, eu me lembrei de uma paciente que, desculpe, né? Eu sempre me lembro dessas histórias, gente. Mas é uma paciente que ela me procurou por uma questão de desempenho esportivo amador, só que ela fazia triatlon, ela dançava, balé, ela fazia natação, eram muitos esportes ao mesmo tempo. E ela tinha uma preocupação com o desempenho, mas a segunda preocupação principal dela era com o processo de envelhecimento precoce que ela estava. Né? Estresse oxidativo muito alto, ela estava, exposição, né, à poluição, porque ela treinava no meio da cidade e tal. Então, assim, muito sol, tá, por conta das práticas esportivas dela. E aí falou, cara, né, a preocupação dela era com desempenho, mas ao mesmo tempo, ela tinha 30 anos, né, e o aspecto extremamente envelhecido para a idade que ela tinha. Tá? E aí uma outra preocupação dela é que a gente precisava sim encontrar e juntar as duas coisas ali, fazer com que ela tivesse rendimento físico, mas ao mesmo tempo proteger, né, ela do que vinha acontecendo, do desgaste excessivo que ela não precisava ter passado se ela tivesse um bom acompanhamento. Perfeito, eu acho que até só para fazer um paralelo aqui rapidinho, que um dos estudos que eu fiz na Universidade Federal, que era assim um motivador da minha paixão na nutrição estética, é o estudo sobre os nutrientes e alimentos fotoprotetores, né? E a gente trabalhou com carteiros pedestres, né, que até por uma questão laboral tem uma necessidade diária de exposição ao sol e também um índice alto de estresse oxidativo. E a gente trabalhou com uma dieta fotoprotetora para eles e foi um estudo super legal, premiado internacionalmente. Então, a conjunção dessas áreas, ela hoje sim está consolidada. Mas se a gente for olhar para trás, né, Cláudia, acho que de uma forma mais discreta ou não, ela já acontecia. Ela já acontecia, mas o que vem o curso para atender justamente é isso. Tá, mas como eu faço na prática clínica? Porque é isso de fato. Bom, eu vou fazer agora então a dieta para performance, mas aqui, em que momento eu vou tratar dessa questão estética? É sair do achismo, né? Vamos sair do achismo, né? E entender tecnicamente, estudar, para que a gente consiga de fato vincular tecnicamente as duas coisas e olhar assim, cara, dá para fazer e dá para fazer muito bem feito. Mas antes de pensar nesse assunto de forma mais técnica mesmo, que eu acho que é o melhor link, a gente não pode esquecer, então guardem essa informação. Eu vou explicar depois com relação ao conteúdo do curso também, que venha contribuir com você que também quer entender e que eu sei que está preparado para esse momento entender, tá, então o que eu vou aprender e quando e como eu vou aplicar. Mas um assunto que a gente não pode deixar de falar aqui, que não tem link agora, mas vamos fazer acontecer, é sobre o uso de medicamentos para perda de peso e que sim, está totalmente relacionado a esse assunto, estética, longevidade, resultados estéticos, mas também de performance. Perfeito. Hoje em dia, na verdade, se a gente para pensar, sempre existiu algum vínculo, né, da indústria farmacêutica, de maneira geral, com a estética, e aí pegue a estética num conceito mais amplo, desde composição corporal até essa parte mais, né, de rugas, de pele, de estrias, de cabelo, enfim. Sempre existiu, é um mercado gigantesco, só que a gente está num momento de evolução tecnológica, né, científica, da medicina, enfim, da saúde de maneira geral, que permitiu o surgimento de coisas
né, muito potentes, muito funcionais, mas que precisam ser tratadas e olhadas de uma forma também mais técnica e menos de qualquer jeito como tem sido feito, né? Então, a gente sempre teve medicamentos para emagrecer, uso de esteroides anabolizantes para composição corporal, uso de medicamentos direcionados, né, à pele, a estrias e tal. E hoje a gente tem a história, né, das canetinhas aí, a tirzepatida, né, a semaglutida e outras drogas que já estão, né, em fases de estudo 3, ou seja, que possivelmente venham a ser lançadas muito em breve. E que funcionam, gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: funciona. Perfeito. Nutricionista algum precisa, nem pode falar o contrário, porque é científico, está aí, está comprovado, os estudos provam isso e hoje a gente já tem um amplo uso, né, das pessoas que mostram isso. O grande problema é a desvinculação que a própria população tem feito entre o uso desses medicamentos e o trabalho do nutricionista, né? Uma coisa não pode existir sem a outra, né? Não é porque a pessoa encontrou num medicamento algo que facilita o seu processo de emagrecimento, né, que ela vai deixar de precisar de um acompanhamento profissional, de um olhar do profissional, tanto para o próprio processo do emagrecimento, para que aquilo se mantenha, para que aquilo se sustente posteriormente, né? A gente pode falar bastante sobre isso, mas para atender às outras demandas. Então, hoje, uma das reclamações, das queixas mais comuns de quem usa, né, tirzepatida é, por exemplo, flacidez. Eu ia falar justamente disso, né, que eu faço atividade física regularmente, né, e nos meus contextos de prática, acredito, né, que assim como em vários locais onde vocês também frequentam, a gente visivelmente percebe, para mim, assim, é muito nítido de ver quem está fazendo uso, né? E a gente vê claramente, assim, a flacidez dérmica, né, a pele se desmancha, assim. Então, a que custa esse emagrecimento? Daí eu estou falando de uma questão totalmente visível e estética, e aí a gente também aprofundar as questões endógenas, né, do Perfeito. custo, né, do uso disso, que é uma realidade. Acho que a gente, né, tem que andar nesse paralelo em conjunto, né, com os outros profissionais, enfim, mas de que forma que isso pode acontecer da melhor maneira para o paciente, né? Como qualquer medicamento, o ideal é que o paciente ele venha acompanhado, né? Hoje, infelizmente, você tocou nesse tema lá no início, né? A gente tem dentro desse mercado um mercado paralelo muito forte, pessoas que não são nem da área de saúde vendendo esses medicamentos fracionados, gente, o que é extremamente perigoso. Você não sabe a origem, você não sabe, né, de nada, você não sabe nem o que é que tem ali de verdade. Então, a primeira coisa é que a pessoa que opta por isso, ela não deve optar sozinha. Ah, eu escolhi que eu vou fazer. Não, cara, vai num profissional, vai num médico, faz os exames que tem que fazer. Ok, foi estabelecido que vai ser feito uso, faça esse uso, né, ao longo do processo inteiro, como deve ser feito. Então, todos os estudos que tem sobre esses medicamentos são estudos que foram construídos a partir de um início de uma dose menor, a evolução dessa dose, até chegar na dose, né, alvo mesmo, que ela permanece por um tempo, depois faz um desmame. Então, requer tempo, né? Hoje a gente tem uma base de que a utilização, por exemplo, da própria tirzepatida, que é o mais utilizado hoje, o tempo mínimo para se completar um ciclo inteiro seria de 1 ano. E quantas pessoas a gente conhece que vão ali, usam durante 1, 2 meses e para, e daqui a pouco recupera o peso inteiro, ou até às vezes muito mais do que perdeu, e aí lá na frente quer usar de novo, porque está fazendo sem acompanhamento profissional, e como eu disse, colocando as custas do medicamento o resultado. O medicamento, ele não dá o resultado para o paciente. O medicamento, ele cria um ambiente que é favorável ao processo de emagrecimento por controle hormonal, por controle do apetite, por gerar alterações, né, modificações ali mesmo fisiológicas que vão permitir com que a pessoa consuma menos. Déficit calórico é que faz com que ela emagreça de fato. E aí, sem um nutricionista, hoje a gente tem dados, por exemplo, que mostram também, né? Aí eu estou falando de estudo científico, gente, de ciência mesmo, que mostra que 40% do peso perdido de uma pessoa que faz simplesmente o uso desse medicamento é de massa muscular. Mas pode não ser. E aí eu vou dizer para vocês, o que a gente tem hoje em consultório, na clínica,
é sim pacientes conseguindo perder um peso muito significativo com o uso desses medicamentos e preservar a massa muscular, né, com o acompanhamento nutricional. Né? Então a grande questão aí é a gente juntar as duas, que é uma das maiores causas da flacidez que a gente está falando, né, da pele e tal, essa perda da massa muscular, que acaba acarretando também nessa aparência estética ali, né? Da que é feito esse uso indiscriminado em provavelmente uma dose acima do que seria já no início imediato e que gera, né, esse efeito que muitas vezes, né, não se consegue reverter, a não ser, né, que com procedimento cirúrgico e tudo mais. Mas isso com certeza vai ser aprofundado no curso, principalmente porque não está relacionado só com o processo, o uso do medicamento, mas também com qualquer processo de emagrecimento de forma rápida, sem acompanhamento. Perfeito. Então, se a pessoa faz uma dieta altamente restritiva, né, e aí você começa a casar as coisas, né? Uma restrição calórica muito significativa, um curto intervalo de tempo. Às vezes uma inatividade física, né, ou um tipo de treinamento físico que não é adequado ao que a pessoa está querendo fazer. Então isso acentua demais a perda de massa muscular e vai cair, né, na mesma falácia. Cai nessa falácia e também, de novo, volta para o profissional. O profissional que neste momento ele tem plena certeza do conhecimento técnico que ele tem e dá tempo ao tempo, ele não cai nesse lugar também de medo, porque sim, tem muitos profissionais que estão com medo nesse momento. Bom, está vindo uma solução que está tirando o meu resultado nos atendimentos, não tenho mais paciente na agenda, mas se eu tenho conhecimento técnico para isso, eu não vou afastar essas pessoas. Então eu vejo muito nutricionista, eu quero entender a percepção de vocês também, do posicionamento quando há um movimento muito importante de mercado e que está trazendo resultado. Sim. Deixa eu só falar uma coisa que acho que, só para a gente não ficar só no fármaco, que também eu já escutei, e que eu acho que aí o nutricionista tem que ter informação e conhecer, e às vezes até, dependendo do caso, se for o caso, né, do que eu vou falar, utilizar, que não é do fármaco, que é o uso da própria inteligência artificial, que eu já falei, que tem muitos pacientes que estão falando, e leigos, enfim, porque o nutricionista vai ser substituído porque eu estou calculando a minha dieta no chat GPT aqui, né, com todas as aspas, que também não é uma realidade, né? Então eu acho que esse é um ponto de necessidade de esclarecer, né? Que eu acho que o profissional tem que estar muito preparado para dizer os prós e os contras, né, de ferramentas e recursos que a gente tem disponíveis no mercado que podem, né, facilitar ou não a adesão dietética, né? Gente, a gente precisa parar de ir contra as coisas, de se posicionar dicotomicamente, eu sou a favor, eu sou contra. Não existe isso. É olhar com um olhar adequado para cada coisa. Então, pensa comigo. Quando eu me formei lá atrás, tá? O que a gente tinha de ferramenta para fazer o cálculo dietético? Então, eu aprendi na graduação a fazer os cálculos dietéticos todos na mão. Né? No Excel, exatamente, ali já tínhamos ferramentas, né? Já tínhamos ferramenta que era o Excel. Mas usando lá os livros, né? A gente tinha que ter ataco, né? Os livros de composição do alimento e tal, tudo mais. Aí vieram softwares, né? Então, alguns poucos, mas que já facilitavam o nosso processo. Esses softwares evoluíram, apareceram outras, e hoje em dia os próprios softwares já usam IA. Então a gente não tem que ter medo da inteligência artificial, porque a gente já usa ela a favor do nosso trabalho, não para executar o trabalho por nós, mas como ferramenta para facilitar o processo. Né? Então eu acho isso fantástico, acho que tem que ser utilizado. A gente precisa aprender a fazer isso, dominar isso e não ter medo. Perfeito. E assim como a gente tem isso como ferramenta, é você usar esse mesmo olhar para, por exemplo, as estratégias nutricionais. Então, a pessoa vai lá se posicionar, eu sou contra a dieta cetogênica, eu sou contra jejum intermitente, eu sou contra dieta disso, dieta daquilo. Você não tem que ser contra nem a favor, enquanto profissional, enquanto nutricionista. Eu tenho que olhar e entender, isso aqui é uma ferramenta útil para quem, quando, em que situação, em que contexto, durante quanto tempo. Né? Então, para mim, não existe uma dieta que não tenha nenhuma utilidade e outra que seja a perfeita.
existe tudo analisado dentro do contexto, né? Individual, individualizado. Então, uma pessoa que está utilizando um medicamento X, né? Ela precisa de uma intervenção Y, por quê? Só porque ela está usando o medicamento? Não, porque ela é ela. Porque é aquela pessoa, naquele contexto, com aquele objetivo, naquela situação, e que para ela vai se encaixar e que, de repente, para uma outra pessoa semelhante, que está usando o mesmo medicamento, mas que não tem o mesmo contexto de vida, aquela ferramenta já não serve, né? Já precisa ser outra. Então, a gente utilizar esse olhar. Sabe, os medicamentos, a gente, enquanto nutricionista, não prescrevemos, não vamos prescrever medicamentos, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa dominar, a gente precisa entender o que aquilo provoca ou não, né, em quem utiliza, para que a nossa intervenção se encaixe. E não simplesmente em termos de posicionamento, que era o que você estava falando, Cláudia, me colocar lá, paciente não pode usar, isso é um absurdo, as pessoas estão usando medicamento para emagrecer. Cara, não tem absurdo nenhum, as pessoas já usavam antes. Só surgiram medicamentos novos e que estão se difundindo mais rápido, digamos assim. Né? Então, o que a gente precisa olhar é, ok, nem todo mundo precisa usar, principalmente não da forma que está sendo feito, né? Mas é algo que traz um resultado muito bacana, principalmente se casado com uma intervenção nutricional bem feita, um acompanhamento bacana, né? Atividade física, enfim, todo o contexto que a gente já conhece. É muito fácil dizer que eu sou contra ou que é ruim se eu não tenho embasamento para justificar, né, o porquê dessa resposta e nem tampouco olhar a questão da individualidade, que é o que a gente está falando. Sim, é mais fácil, porque eu me afasto daquilo que eu desconheço, né? Até por medo de me aprofundar, até de uma ferramenta que possa, enfim, ajudar o profissional a poder se dedicar mais para o paciente e delegar para ela algumas coisinhas que ele não precisa fazer. Se eu não sei explicar, eu falo mal. Exatamente. Tipo assim, se eu não sei explicar isso daqui, se eu não sei contextualizar para o meu paciente, é melhor eu falar mal e dizer para ele que não serve? Não, cara, isso não é esse o caminho. Ou de dizer que não sabe no momento, né? Também. Eu sou super a favor da pessoa dizer, olha, eu não sei nesse momento, mas não se preocupe, que eu vou pesquisar, vou correr atrás dessa informação e vou trazer para você. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo, um pequeno intervalinho para a gente ir para a parte técnica e a gente começar de novo, falar mais sobre essa parte dessa conexão com a estética e talvez aonde o nutricionista hoje ainda está errando, onde não consegue resultado com os pacientes. Voltando do nosso pequeno intervalo, deu tempo de fazer um lanchinho no banheiro e tudo mais, se hidratar, para a gente ir para a parte mais técnica e que eu já sei que já vem com uma orientação profissional aqui de, assim, para anotar e já fazer, aproveitar o momento de mercado. A gente vinha falando muito sobre oportunidades, sobre o que a gente está vivenciando agora dentro desses dois temas. E veio um assunto aqui nos bastidores sobre justamente o que o profissional pode fazer se a gente está vivendo um movimento de que as pessoas estão fazendo uso de medicamentos e não só dos medicamentos, pensando como estratégia de tratamento nutricional. O que o nutricionista pode fazer? Se a gente acompanhar, quem está, né, na área há mais tempo, quem está clinicando há mais tempo, já percebeu isso, se não percebeu, está muito, né, desvinculado e deveria ter percebido que há uma modificação recente na nutrição, não só dos profissionais, mas da própria busca dos pacientes, são os pacientes buscando um acompanhamento mais longo. Hoje a gente tem, é muito comum dentro da nutrição, a gente ter profissionais que oferecem diversos serviços, né? Então a consulta, acompanhamentos mais longos, por 3 meses, 6 meses, até 1 ano, enfim. E isso para a gente é muito bacana em diversos aspectos. Primeiro de todos, falando da técnica, a gente sabe que nutrição
né, que resultado não se constrói com uma intervenção única. Ninguém gera um resultado, seja de saúde, de estética, esportivo, ninguém gera resultado com uma única intervenção. A gente precisa acompanhar, porque a gente está falando de alimentação, gente. A gente está falando de hábito, de vida, do que a pessoa faz todo dia, várias vezes por dia. Então, é a mesma coisa que terapia, né? Perfeito. A gente não faz terapia e resolve um trauma, né? Em questão de 2, 3 sessões, 1 mês ou 2 meses, né? Pois é. Então, a gente já sabendo disso, para a gente, tecnicamente falando, é excelente que o próprio paciente já chegue com esse olhar de que eu vou fazer um acompanhamento nutricional e não eu vou fazer uma dieta, né? Então, beleza, isso está acontecendo. Hoje, muitos profissionais já oferecem, né, essa possibilidade das pessoas fecharem ali acompanhamentos mais longos. Eu costumo dizer assim, eu não gosto dessa ideia de falar assim, eu fecho aqui um pacote de consultas. Eu não gosto disso, eu acho que isso não é legal, parece que você está vendendo um produto no varejo e no atacado, e não é sobre isso. Então não é sobre vender uma consulta é mais cara do que você comprar várias, não é sobre isso. São trabalhos diferentes. Uma consulta, uma intervenção é um trabalho. Um acompanhamento é outro trabalho, que exige uma outra entrega, um outro olhar do profissional e uma outra compreensão do paciente. E aí quando a gente junta, né, isso que é um movimento de mercado que já vem acontecendo, com esse segundo movimento de mercado, por exemplo, que é o uso das canetinhas, né, dentro desse processo de emagrecimento, você vê que as duas coisas se encaixam. Se encaixam porque o certo, o ideal, o que foi estudado e o que é, né, defendido cientificamente no uso desses medicamentos é que seja feito um acompanhamento e uma utilização onde ela vai subindo as doses, chega na dose de ataque, né, na dose correta, depois vai fazer um desmame, então requer um tempo para isso, tá? E assim como para o nutricionista isso é ideal, porque dentro do processo de intervenção nutricional junto a esses pacientes, cada fase ela vai ter uma necessidade. Se você faz um atendimento só, uma consulta só ou duas com essa pessoa, uma no início, uma no meio, uma no final, né, você tem, vamos dizer que uma possibilidade de intervenção menor. Porque se você faz um acompanhamento, você consegue no início diminuir, né, os efeitos colaterais, controlar ali náusea, que é muito comum nesses pacientes, né, logo no início. Você ajuda a controlar ali o processo de constipação que começa, né, a acontecer ali. Já mais por metade, né, quando ele está subindo a dose, você tem outras alterações que a pessoa começa muitas vezes a repudiar alguns alimentos, ela não sabe o quanto, né, restringir em termos de alimentação, então tem gente que restringe demais, tá? Quando ela chega na dose de ataque, o próprio processo de emagrecimento vai exigir muito do nosso trabalho para proteção muscular. Então, cada fase vai tendo uma necessidade. E depois, também, na fase de desmame. E aí eu ainda digo mais, o pós talvez seja ainda mais necessário a nossa presença. Por quê? Para que o paciente que fez esse ciclo de uso de medicamentos, que de fato já emagreceu daqui até lá, sustente esse resultado de uma forma muito bacana e não recupere. Então a gente tem os dados que mostram dos estudos do próprio medicamento, que mostram que a recuperação de peso depois do uso do medicamento é gigantesca. E é esperado isso. Então você tem ali uma média, né, de perda de cerca de 25% de peso corporal total, né, ao longo desse 1 ano, pelo menos, do uso do medicamento. Mas no ano seguinte, se a pessoa não faz nada, simplesmente parou de usar e volta segue a sua vida, a sua rotina, a média de recuperação é de 14%, 15%. Então, dos 20% que a pessoa perdeu, ela recuperou 14%. Tá? Se a gente tem reganho até em pacientes pós-bariátrica, né? Quem dirá em pacientes, né, acompanhados dessa forma, sem um acompanhamento, é algo que realmente não é viável. E aí, gente, o interessante é isso, é que os estudos todos desses medicamentos, né, desde a fase 2, fase 3 de estudos, foram feitos só com os medicamentos. Não foram feitos com acompanhamento nutricional, né? Então, esses dados todos que a gente está trazendo aqui são dados sobre a intervenção com o medicamento, sem o acompanhamento. Ou seja, nós podemos e devemos modificar esses dados positivamente. Então, ótimo perder 20%, 25% do peso corporal total, é excelente, mas a gente consegue sim fazer com que essa recuperação ou não aconteça ou seja muito menor, até porque a qualidade de perda,
né, com o acompanhamento nutricional, ela já vai ser melhor. Tá? Então, isso faz muita diferença. Claro, e poder identificar nesse percurso, e eu acho que esse pensamento clínico que tu tem, assim, que tu está trazendo muito, ele é bem parecido com o que a gente pensa numa pessoa que está entrando para a academia, ela vai mudar a composição corporal inicialmente, depois de novo, e ela vai precisar outras estratégias. Perfeito, isso é periodização nutricional, né? Periodização nutricional, aí foi uma outra coisa que surgiu do universo esportivo, talvez, e que hoje, na verdade, se encaixa em qualquer situação. Perfeito. Né? Então, vamos lá, gente, só um histórico rápido. Um russo chamado Matveev desenvolveu, né, uma sistemática de treinamento, que é a periodização de treinamento. Então, ele desenvolveu isso há muito tempo atrás, e daí que surgiu essa ideia de periodizar o treino. Na verdade, era para atletas, porque se você pensar, o atleta ele não treina igual o tempo inteiro. Ele não está o tempo inteiro no máximo, no né? seu máximo, nem pode, ele nem consegue. Então, ele periodizou a sistemática de treinamento dos atletas para que eles atingissem o seu ponto máximo nas principais competições que ele iria fazer, né? Pronto. A partir disso, foi que surgiu a história da periodização nutricional para acompanhar essa periodização de treinamento. Mas com muito pouco tempo, a gente bateu o olho e falou, ué, mas peraí, isso aqui é lógico e é meio que óbvio para qualquer situação, porque a vida da gente muda, né? O tempo inteiro. Então, eu estava conversando esses dias com um paciente, que ele já é meu paciente há mais de 10 anos, e ele falou, pô, João, antes era muito mais fácil, né, eu conseguir esse resultado, que é aquele paciente, gente, da estética, né, da composição corporal, e que tem um resultado muito bacana, mas que sempre quer ali, né, melhora um pouquinho, e às vezes relaxa, e, né, piora um pouco, e aí volta para a gente ajustar. E ele chegou falando, pô, João, mas antigamente era tão mais fácil para, né, eu ter esse resultado, para eu perder um pouquinho de gordura aqui, era muito mais rápido, acho que meu metabolismo desacelerou. Eu falei, não existe isso, né? Metabolismo celular não desacelera, isso não tem. O que aconteceu foi que você mudou de rotina. Você não é mais a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás, você não tem mais, né, o mesmo movimento que você tem, o mesmo gasto energético que você tem, você não pratica os mesmos exercícios ou o mesmo tipo de treinamento. Então, sua vida se modificou, consequentemente, o seu metabolismo se ajusta ao que você faz. Então, a gente precisa o quê? Fazer uma nova intervenção, não para o que você fazia antes, mas para quem você é hoje. Isso é periodização nutricional. E eu gosto de pensar na periodização, e aí falando, né, com você que é nutricionista e que não raciocina assim, para pensar se não faz sentido. Uma dica interessante. Quando você atende um paciente, mesmo que ele vá lá com o intuito de fazer uma consulta só, tá tudo bem, você vai lá, você vai fazer uma intervenção. Você pega esse paciente, olha, faz a leitura ali, né, da situação, do caso clínico dele, vai olhar onde ele está e para onde ele quer ir em termos de resultado, seja de saúde, estético, esportivo, o que for. Você sabe onde ele está, você sabe para onde ele vai. Você consegue olhar e falar assim, tudo bem, se eu fizer essa intervenção, simplesmente aqui ele vai sair daqui para cá? Dificilmente, né? Na maior parte das vezes você vai parar a pensar, cara, eu tenho que melhorar isso, melhorar aquilo, modificar tal coisa. Você vai pensar num conjunto de modificações que ele não vai conseguir fazer num passo só, né? Isso que você acabou de fazer, você pensou na periodização ideal, né? Então, o que você tem que fazer enquanto profissional? Não só fazer naquele momento a prescrição que seja melhor para o momento que ele está, você sabe que você não vai cobrir todas as necessidades dele naquela primeira intervenção, mas também é seu papel falar isso para ele. Virar para ele e dizer, olha, vamos lá, você está aqui, você quer chegar aqui. Para isso, são necessários esse conjunto aqui de ações. A gente não tem como encaixar tudo nesse exato momento, até porque você não vai conseguir. Lembrem que dieta ideal e dieta real são coisas diferentes, né? Não adianta você fazer a dieta ideal e botar lá na geladeira e não fazer nunca, tá? Então você fala para ele, olha, beleza, a gente tem isso aqui tudo para fazer, mas ao mesmo tempo a gente não vai conseguir fazer tudo nesse espaço. A gente vai começar aqui, você já vai ver uma evolução, você já vai ver uma melhoria, você já vai ver um resultado, mas é necessário que a gente dê continuidade depois, tá? Então, no próximo passo, ele nem falou com você de outras consultas, tá? Então, você vai falar com ele, ó, no próximo passo a gente vai fazer isso, isso e isso, isso. O que você está fazendo? Periodização nutricional, ao mesmo tempo você está ali, né, mostrando para ele a necessidade dele voltar, dele te encontrar de novo e dele dar sequência, né, no processo. Então, isso vale, sabe, para o esporte, para a estética, para a saúde, para tudo, gente. E se você pensa encaixado, aí voltando para o que a gente estava falando, né? Se você pensa nisso encaixado
com a situação, com o momento que a gente vive, das pessoas já utilizando esses medicamentos que já são periodizados, né, você junta e encaixa ali as duas coisas de forma muito perfeita, assim, muito, né, bacanas. Ai, muito legal, acho que é bem por aí o caminho, né? É trabalhar essa conscientização. O profissional tem que buscar o conhecimento, né? Assim, de ouvir essa fala já dá vontade da gente estudar um monte de coisa e precisa dessa qualificação, né, João? Não tem como ficar de fora. É um conhecimento de base que a gente sempre precisou ter, mas que tem que revisitar, de fisiologia, de bioquímica, né, que está sempre junto na nutrição, e entender essas questões atuais, como que elas agem, né, no nosso metabolismo, né, nas situações da vida cotidiana, e que a gente possa fazer a melhor intervenção dentro desse planejamento. E acho que a tua fala também reforça muito a questão da conscientização das pessoas que chegam e das quais a gente consegue ter acesso, do contrário do imediatismo, né? Que Perfeito. acho que é algo que a gente precisa trazer de novo essa informação para que isso seja mais consciente nas pessoas. Não, isso veio assim perfeitamente para mostrar que isso já dá para começar a fazer, né, João? Já dá para começar, agora, porque isso é de fato. A gente não fala para o paciente que é venda, que é pacote, mas a gente faz isso para vender esse tratamento nutricional e para fazer esse acompanhamento nutricional. Mas eu entendo que quem está vendo deve estar pensando assim, bom, eu posso fazer isso, tudo bem, eu posso conseguir fazer isso, tá, mas e quando chegar lá na quarta, quinta consulta, o que eu faço? Então, aí que vem o conhecimento técnico, que você vai ver no curso, o professor está aqui, inclusive, para gravar aulas do curso, né, de pós-graduação, porque ele vai mostrar na prática o como fazer e como ter essas intervenções, essas estratégias no longo prazo, porque a gente sabe que sim, requer muito conhecimento técnico para fazer um acompanhamento de 12 meses e se manter sustentável e fazer com que o cliente fidelize dentro disso e ele tenha resultado, que é assim que ele vai conquistar ainda mais pacientes. Então, deixamos isso para um outro momento. Daria para ficar falando aqui, eu já queria saber como fazer, né, os próximos passos, mas o que fica claro aqui nesse momento é que não são áreas separadas, né? Vocês falaram o tempo todo aqui, navegando um na área do outro, digamos assim, mas não são áreas separadas. A gente está falando desse novo momento da nutrição esportiva e da nutrição estética, e por isso que você precisa entender. Eu sei que se você já se inscreveu nessa Masterclass, você já chegou aqui tomando uma decisão, né? Eu sei que eu quero ir para esse lugar. Então, pós aqui essa finalização, eu quero explicar para você o que de fato vai ter de conteúdos do professor. Tem outros excelentes professores no corpo docente do curso também, para que você possa entender o que você vai aprender para trazer isso para a sua realidade profissional. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui, muitíssimo obrigada. Aline, pela tua fala, sempre trazendo esse olhar para o mercado, que, de novo, é algo que o profissional não pode perder, que eu sei que os profissionais da saúde, no geral, os nutricionistas, às vezes querem fugir um pouquinho da realidade para seguir no conforto da atuação, né? É isso aí. Um prazer enorme, né? A gente deseja muito sucesso para vocês que estão embarcando nessa jornada constante, né, de buscar conhecimento, de buscar qualificação, né, desejando aí que vocês tenham uma trajetória brilhante, né, e principalmente levando muita saúde para os pacientes de vocês. Professor João, que fez uma viagem longa para nos ver aqui, nos visitar, é um prazer ter aqui conosco na IPGS, na sede da IPGS, e desejar que você também tenha, primeiro te agradecer, né, pelo teu tempo, tua dedicação e por esse conteúdo que já dá para praticar, e desejar que esse curso realmente possa formar profissionais com esse pensamento, com esse raciocínio clínico que tu está trazendo aqui, possa plantar mais sementinhas pelo Brasil e mundo afora. Gente, obrigado por vocês, né, pelo convite, por estar aqui. É um prazer, né, estar aqui novamente, não é a primeira vez que eu estou aqui na sede, que é fantástica, por sinal, né? Mas, assim, um prazer estar aqui, bater esse papo com vocês, né? E para quem está assistindo, gente, pensem sempre no seguinte, ó, conhecimento é como você ter ali sua caixa de ferramenta, né? Quanto mais itens você tem ali e souber utilizá-los, melhor para você. Nem sempre a gente vai precisar de todas as técnicas do mundo para atender a um paciente, mas
quando você precisa, que ela está ali, que você sabe o que fazer, né, e sabe como executar, isso facilita o seu trabalho, isso traz resultado para o seu paciente, enfim. Então, ser profissional é exatamente isso, é a gente identificar o que a gente sabe fazer, as nossas limitações, e o que a gente tiver de limitação a gente ir atrás para aprender. Então, enfim, muito obrigado por vocês estarem aí, né, nos emprestando os olhos e ouvidos de vocês. É um prazer estar aqui, contem comigo, acho que a professora Aline, Cláudia, eu, somos muito acessíveis, né, em relação à comunicação, então o IPGS de maneira geral todo é muito acessível. Então, sim, falem com a gente, conversem com a gente, tirem dúvidas. Vai ser um prazer conversar com vocês e nos aproximarmos também. Muito obrigada, mas não estamos no final não, porque eu ainda quero falar contigo que está aqui. Eu quero explicar agora, de fato, o que você vai aprender nesse curso de pós-graduação, qual é o conteúdo, como vai acontecer e mostrar informações bem de grade curricular para você. Então, é só um pequeno intervalo e já nos vemos. Agora, como eu tinha combinado, vou mostrar com detalhes para você como é o nosso curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética. Você está vendo aqui na tela a página do curso, vamos falar sobre alguns detalhes aqui. E essa pós-graduação ensina você, assim como tudo que a gente comentou, falou, a dominar a alimentação voltada para esportes, para estética, sem cortar caminhos, entendendo toda essa parte de fazer o acompanhamento nutricional dos seus pacientes. Então, é um curso que tem carga horária de 390 horas, o formato é a distância e a duração é de 12 meses. Aqui para vocês verem na página com detalhes, depois vocês podem olhar com calma os depoimentos dos alunos que já fizeram nossos cursos também. E aqui, começando por um conteúdo sobre esse entendimento do metabolismo, que é a base aqui do conhecimento desse curso, pensando que a nutrição esportiva não é somente para atletas, assim como você viu, o professor João muito bem trouxe, trazendo para esse paciente real do dia a dia. E aqui eu quero mostrar para vocês com mais detalhes o que você vai aprender ao longo desse curso. Tem aqui um material, nesse botão aqui, baixa a grade curricular, que você pode baixar com detalhes para entender toda a ementa do curso, mas rapidamente você vai aprender sobre raciocínio clínico, avaliação e tomada de decisão, então bem ao encontro do que a gente veio falando aqui na Masterclass, as bases fisiológicas para o entendimento desse tratamento, acompanhamento nutricional, metabólicas e hormonais aplicadas também, prescrição nutricional esportiva, em cada modalidade esportiva, suplementação, recursos ergogênicos e evidências científicas da área. E aqui um grande diferencial entre todos os cursos que a gente vê no mercado de pós-graduação em nutrição estética e esportiva é que aqui tem um aprofundamento muito grande, principalmente na nutrição estética. É claro que o curso ele traz o aprofundamento sobre a nutrição esportiva, mas o grande diferencial é que ele realmente vai trazer estratégias, protocolos e condutas para a prática clínica da estética também, para poder unir esses conhecimentos no atendimento do seu paciente. E sim, vai trazer a parte de integração avançada, genética, falar sobre microbiota, algo que a gente nem teve tempo de falar na Masterclass, mas sabendo de ser essencial, isso também você também vai aprender condutas para tratar aqui de microbiota, comportamento alimentar que fazem todo sentido, que faz todo sentido para tratar dessa área. Então, para ver com mais detalhes aqui, é só você baixar a grade curricular completa. Então, são 6 módulos completos desse curso, totalizando 36 aulas, então 390 horas. Aqui com detalhes você pode ver também todos os professores do curso. Reforço sempre isso, a importância, o nosso corpo docente, ele conta com professores que vivem a prática clínica para poder traduzir para você evidências científicas e o que acontece de fato no consultório e como fazer isso se tornar realidade lá para o paciente, para ele conseguir aplicar e ter resultados e fidelizar no seu acompanhamento nutricional. Então a gente entende que esse curso, ele está colocado em 4 pilares importantes para que você possa tomar decisões clínicas com mais segurança, prescrever com estratégia e personalização, é claro, se posicionar com mais autoridade profissional e entregar resultados, sim, que gerem valor
para você, profissional, de forma sustentável. E aqui a gente chega num ponto muito importante, é claro, que você deve estar se perguntando, que é sobre o investimento desse curso. Aqui na página que você está vendo agora é o que todo mundo está vendo, tá? Quem não está na Masterclass está vendo essa página também. Mas o que eu vou abrir agora é uma condição especial para você que se inscreveu na Masterclass. Então você que fez a inscrição vai receber certificado, material gratuito, tem uma condição especial para ingressar neste curso e que eu vou compartilhar agora aqui. Essa página que eu estou mostrando agora aqui, diferente do que você viu anteriormente, lembra daquele valor que estava aparecendo? É uma condição especial para você que está inscrito. Então, é um super desconto que fica muito mais claro aqui. Esse valor que eu estou mostrando aqui na tela é o valor do preço à vista do curso, e aqui você pode parcelar em até 21 vezes de R$ 253,80, pagamento no cartão. Faz a negociação diretamente com o nosso time do comercial, mas um detalhe muito importante. As matrículas, sim, estão abertas. Aqui na descrição do vídeo já tem o link que você pode acessar a mesma página que eu estava mostrando aqui. Também tem o contato do nosso time comercial, mas é somente até amanhã, dia 31 de março, essa condição. Então, a partir de agora até amanhã, se você ainda tem dúvidas, quer olhar a grade curricular com calma, os professores, quer conversar com o nosso time comercial também para perguntar algo específico do curso e até mesmo sobre a negociação, você pode e tem até o dia 31 de março para fazer isso, então amanhã. De novo, eu reforço, é um conteúdo de qualidade que você vai ter para ter sustentabilidade no seu consultório, e não é mais um curso para simplesmente você ter um certificado profissional. A gente acredita nessa formação de excelência para que você possa fazer a diferença para o paciente e sim ter diferença no seu consultório, ter mais faturamento e ter uma carreira de sucesso, assim como você colocou lá nos seus objetivos. Então, lembre, é até amanhã para você fazer essa matrícula. Esperamos por você, espero que você tenha curtido essa Masterclass, aprendido também, porque teve orientações muito importantes que já dá para colocar na prática lá, principalmente para você entender sobre o acompanhamento nutricional que você pode fazer daqui em diante, e vem para o curso para aprender como fazer esse acompanhamento na prática.